Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço a você que é inscrito em meu canal. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a vocês que assistem aos meus vídeos, né? Quero aproveitar e mandar um abraço a minhas irmãs, né, e ao meu irmão Cleusa, Isabel e Joaquim, ali em Anagé, né? Anagé, estado da Bahia, próximo à Vitória da Conquista, né? Um forte abraço a vocês, né? E um beijo grande do seu irmão, né? Cleomar. Deus possa abençoar ricamente a vocês, ao meu pai e todos aí da família. Pois bem, quero também aproveitar e deixar um abraço aos ouvintes do meu canal, né? Que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Quero nesse instante estar trazendo um vídeo de extrema importância para nossas vidas. Sempre eu falo, né, de extrema importância. A Bíblia toda ela é de extrema importância para nossas vidas. Livro de Efésios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3, que fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo, o autor e consumador, né, da nossa redenção, né? O Deus redentor. Redenção é o mesmo que redimir, que resgatar, né? Que tirar das mãos do nosso inimigo, do opositor de Deus. Vivíamos lá no mundo e o Senhor nos redimiu, né? O Senhor nos resgatou, nos tirou da mão do inimigo de nossas almas, do opositor de Cristo, que é o diabo, né, irmãos? Que é o diabo. Pois bem, e nos fez novas criaturas. E nós vamos falar sobre isso. Então, nós vamos dar um tema, né? Para esse tema estar muito grande, vamos diminuir, né? Cristo, autor da nossa redenção. Esse será o nosso tema, que dá início no capítulo 1 e no versículo de número 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém, meus amados irmãos? Então, toda sorte de bênção espiritual, né, concedida para o louvor da sua glória, né? Ele nos concedeu, né, a nossa eleição, né? Nós fomos eleitos porque recebemos o Senhor Jesus Cristo, né? E vencemos a primeira guerra, a primeira batalha, que foi sair do mundo para vir dar um passo para o Senhor. Ele nos regenerou, nos justificou e estamos no processo de santificação. Mas ele nos abençoou com toda sorte de bênção que está na região celestial, na região espiritual, né? Então, a esfera espiritual, as bênçãos são mais importantes do que a esfera terrestre. Claro que nós precisamos do dinheiro para comprar, fazer nossa feira, comprar roupa, né, cuidar da nossa higiene pessoal e de outras coisas mais. É necessário dinheiro? Sim, claro que é necessário, com certeza. Os bens materiais é necessário? Sim, claro que são necessários. Mas o Senhor diz assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o começo, né? O motivo para você alcançar as bênçãos materiais começa na esfera espiritual. Por quê? Porque é na esfera espiritual que estão as nossas principais bênçãos concernente à salvação, que vem diretamente de Deus. E Deus, ele está em seu reino. E o seu Filho, que morreu para nos salvar
e subiu aos céus, ele está sentado à direita do Pai, como nosso advogado. Então, tudo que é dado a nós, que somos seus filhos, sua igreja, é permitido por Deus através do Filho, que advoga a nossa causa. Até quando nós erramos, quando nós pisamos na bola, o Senhor Jesus Cristo, ele advoga a nossa causa. E ele não pede para que nós adiantemos 5 mil ou 10 mil reais, né, de calção, para que garanta que ele seja o nosso advogado. Não. Ele é o melhor advogado que o mundo já conheceu. Tanto que ele é o advogado dos advogados. Ele é soberano. Soberano, não existe outro igual a ele. É o único advogado que nunca perdeu uma peleja, que nunca perdeu uma causa para ninguém. É Jesus Cristo. Mas ele não nos cobra nada. A única coisa que ele nos cobra é que sejamos obedientes. Ou melhor, se você não for obediente, ele não é nem seu advogado. Ele só se torna advogado seu quando você recebe ele em sua vida. Você precisa querer. Ele não vai te trazer a força, né? Você precisa querer. Querer as coisas do alto. Querer as bênçãos espirituais. Amém? Então, por isso que o Senhor, ele é bem claro. Ele diz no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, tudo que nós recebemos porque recebemos Cristo em nossa vida. Se não recebêssemos Cristo em nossa vida, até teríamos alguma coisa, mas não saberíamos usar, não saberíamos administrar. E é isso que muitas vezes leva muitas pessoas à falência, tanto espiritual como à falência material. É a falta do Espírito Santo em sua vida para administrar sua vida espiritual e sua vida material. Nós precisamos de Cristo, porque Ele é o provedor de todas as coisas, né? É Ele que nos ajuda a vencer o maligno, as investidas do diabo, né? É Ele que nos ajuda, é Ele que impede, é Ele que repreende a ação maligna. Pois bem, então, veja só, vamos aqui para o versículo de número 4, vamos ver o que diz o versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, é difícil ser irrepreensível? É difícil ser irrepreensível? É possível sermos santos? Sim, claro, é possível sermos santos. Senão a Bíblia não diria. A Bíblia não diria que ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis, santos em Cristo Jesus. Agora, só é possível ser santo, que significa kadosh, que trazendo para a interpretação no português significa separado do pecado. Isso só é possível em Cristo Jesus. Se Cristo não tiver em nossa vida, não é possível. Amém? Não tem como haver santidade se não houver Cristo. E para haver Cristo tem que haver fé. Porque é a fé que nos leva até Ele. Porque a salvação vem pela graça, que é o dom gratuito de Deus, mediante o quê? Mediante a sua fé. Se você tiver fé, amém, glória a Deus. Na Bíblia, né? No que a Bíblia fala. Se você tiver fé no que ela fala, então você está falando diretamente com Cristo, diretamente com Deus. E se você ler e obedecer às Escrituras Sagradas, então a sua vida com certeza será de muitas e muitas bênçãos dispensadas a você através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é uma bênção para você? É um carro novo? É uma casa nova?
é um emprego ganhando muito dinheiro, um salário alto, necessariamente, não é só isso que é bênção. A maior bênção que existe é você ter Cristo na sua vida. Ainda que você ganhe um salário mínimo, mas se você tiver Cristo é melhor do que você ganhar 20 salários mínimos e não ter Cristo. Isso eu posso lhe garantir. Sem Cristo você não dorme direito. Sem Cristo você tem pesadelos. Sem Cristo você vive sem rumo ao léu. Sem Cristo você só procura más amizades, más companhias. Sem Cristo você é viciado em alguma coisa. Sem Cristo você está desprovido. Você não tem a proteção de Deus. Amém? Mas com Cristo não. Com Cristo é diferente. Com Cristo você tem rumo. Entendeu? Porque Cristo é a ponte que leva você à salvação. É com Cristo que você atravessa o vale. Sem Cristo, você vai cair no buraco. Mas com Cristo, ele vai servir de ponte para te levar até Deus, Pai, que é o reino, a salvação e a glória para sempre. Amém? Então, essa é a receita para a salvação. É ter Cristo em sua vida. É ter a luz resplandecendo em você. É ter o semblante de Cristo em você. É ter o semblante de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nunca vimos Deus, mas nós sabemos como Ele é. Ele é nossa imagem e nossa semelhança. Nós fomos criados assim. Agora, fomos criados criaturas. Porque pecamos em Adão. Agora, para se tornar filho, precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas para alcançarmos a salvação e nos tornar filhos e esses filhos tornar herdeiros e co-herdeiros com os anjos no reino de Deus. Então, amém? Então a mesma coisa é o seguinte, você só tem direito a uma herança quando você tem um pai, né? Você tem um pai, aí o dia que ele partir desse mundo, se ele tiver alguma coisa, ele deixa a herança para você. Mas você precisa ser registrado no cartório como filho dele. Se não for, você não tem direito a nada. A mesma coisa em relação a Cristo. Se você quer herdar o reino do céu, você tem que se registrar no cartório de Cristo. Entendeu? Que registro é esse? É reconhecer o Senhor como Salvador de sua vida. Receber, mudar suas atitudes. Renunciar às coisas do mundo, né? Para tirar um documento, dá trabalho, não dá? Você anda, vai em vários lugares. A mesma coisa é para você ter Jesus. Você tem que passar por vários processos. Primeiro você tem que dar um passo, receber ele, deixar ele entrar em você, deixar ele fazer uma limpeza, obedecer a sua palavra, né? Deixar ele lhe justificar e entrar no processo de santificação, que é até o dia que ele voltar. E se pecar, ter um coração compungido, né? Quebrantado para pedir perdão a ele pelo pecado que você cometeu, para que você não perca a sua comunhão com Deus. Pois bem, então ele nos escolheu, e nos escolheu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus ele é presciente. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Ele sabe o que vai acontecer. A palavra que eu vou falar agora, ele já sabia. Ele já sabia antes de eu abrir a boca. Por quê? Presciência, onisciência, né? Deus é onisciente, presciente. Amém? Ele tem prévia de todas as coisas. Ele sabe de tudo antes que aconteça. Você está entendendo? Então, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Ou seja, para que ninguém olhe para nós e aponte algum erro. Irrepreensível é isso. É a pessoa, vou andando e a pessoa olhar para mim e dizer, olha, aquele rapaz
ali, Cleomar, me lembro, já tomei cerveja com ele, uísque, já curti e tal, mas hoje não. Hoje ele mudou. Hoje ele é uma pessoa diferente. Hoje ele é separado. Mas continua sendo uma pessoa educada, dá atenção a gente, prega a palavra para a gente, mas não senta na mesa para beber com a gente. Entendeu? Isso é ser irrepreensível. É não ter o que ser apontado de ruim, que envergonha o evangelho de Cristo. Amém? Que tira a sua comunhão, que tira o seu testemunho, porque o mau testemunho é horrível na vida de uma pessoa. Mas quem tem o caráter de Cristo, ele tem um bom testemunho. E só o testemunho dele já ganha pessoas para Jesus. Não precisa nem ele abrir a boca. Basta o seu testemunho, né? No seu bairro as pessoas lhe conhecem. Sabe quem você é, não é? Já pensou a pessoa viver num bairro atirando, matando, roubando, bebendo, todo mundo tem medo dele? Isso é um mau testemunho. Mas uma pessoa que é mansa, que é prudente, que procura agir, né, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as escrituras sagradas, uma pessoa dessa é uma pessoa que tem bom testemunho para salvar outras almas. Se você tem um bom testemunho, não precisa nem abrir a boca. Só o seu testemunho já salva, porque a pessoa vai ver a mudança em você, vai ver que você se transformou a partir do momento em que se entregou a Jesus. E aí essa pessoa também vai querer, né? Vai querer. Ele vai vir te pedir a receita, e aí você vai dar a receita para ele. Prega a palavra a ele, para que ele leve ele à igreja, leve ele ao templo, para que ele possa assistir um culto. Você está entendendo? Ore por ele. Entendeu? Se ele não quiser ir para a igreja logo de cara, não precisa forçar a barra. Pergunte se ele quer aceitar Jesus. Se ele quiser, que ele aceite ali onde ele estiver. Seja no meio da rua, numa feira, dentro do supermercado, dentro da casa dele, não importa. O importante é que ele reconheceu o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Amém? Pois bem, agora, para que você seja irrepreensível perante o Senhor, você precisa ter uma coisa que é fundamental, que é o amor, né? O amor, ele é o dom maior. Todas as outras coisas podem faltar, mas o amor não pode faltar. E ainda que você tenha todas as outras coisas, mas se não tiver o amor, de nada adianta. Paulo diz que ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em praça pública, se eu não tiver amor, de nada adianta. E vamos para o versículo de número 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, nos predestinou. Aí existe aí algumas correntes, né, teológicas, né, que não acreditam, né, na teologia da predestinação, mas ela existe, é claro. Se existe a onisciência, então existe a predestinação. Claro, não pode não existir para mim, mas para Deus existe, porque Deus, ele sabe já quem é a sua igreja. Deus já sabe, na sua visão espiritual e sobrenatural, né, na sua soberania, na sua presciência, na sua onisciência, ele sabe já quem é a sua igreja. Ele sabe quem é que vai fazer parte do reino de Deus. Nós não sabemos. E sabemos. Se você está verdadeiramente vivendo uma vida digna e íntegra diante de Deus, você sabe que está salvo. E se você estiver fazendo tudo errado, também você sabe que está correndo o risco de perder a salvação, porque pode não dar tempo de se arrepender, né? Mas se você está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, mesmo com sua pouca força, né? Porque a Bíblia diz que a nossa força ela é pouca, né? Que a carne é fraca, mas que o espírito está pronto. Ou seja, se nós formos na nossa pouca força e pedindo ajuda ao Espírito Santo, nós podemos dizer que estamos salvos, sim, claro, temos que ter certeza da nossa salvação. Se nós não tivermos certeza
da nossa salvação, então não está adiantando de nada a gente estar dentro da igreja, de jeito nenhum. Ah, mas eu não posso dizer se eu estou salvo ou não. Não posso dizer se fulano está salvo ou não. Se o meu próximo está salvo ou não, porque ele é que sabe da vida dele. Dentro da igreja eu vejo ele, mas dentro da casa dele, como é que ele é? Na rua, como é que ele é? Né? Eu não sei, quem sabe é ele e Deus. Né? Mas da minha vida eu sei se eu estou salvo ou não. Se eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Se eu estou renunciando ao pecado da carne, né, que enferma a minha carne e que me faz pecar e que me faz perder a comunhão com Deus. Se eu estou orando como Deus manda, se eu estou pregando como Deus manda, se eu estou tendo amor para dispensar, sendo humilde diante das pessoas, então eu estou salvo, sim, claro. E só quem sabe disso é você e Deus, se você está salvo. Agora, se você está fazendo alguma coisa que está colocando a sua salvação em xeque, você também sabe. Você também sabe. Mas você não está ouvindo agora eu pregando? Então está em tempo ainda de você se arrepender. Você pode mudar a hora que você quiser. Ah, não, tem uma coisa que eu estou fazendo que eu acho, segundo a Bíblia, parece que eu estou errado. Então eu vou lançar isso fora da minha vida, porque eu não vou correr o risco de perder a minha salvação. Amém? Isso eu não estou querendo dizer que nós não vamos pecar, não. Vamos pecar sim. Vamos. Existem dois tipos de pecador, sempre falo isso. Existe o remido e o não remido. Pecador remido é aquele que tem o coração quebrantado. Ele erra, mas depois quando ele cai em si, que cai a ficha, ele vai lá e se arrepende. E vem de dentro para fora o arrependimento. A gente sente, né? A gente sente que errou, né? Agora, o pecador não remido, ele peca toda hora, todo instante. Conscientemente não está nem aí. Para ele está tudo bem, está tudo certo. É como Saulo. Saulo, ele era um pecador não remido. Ele pecava e achava que estava fazendo tudo certo. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, aí Paulo escreveu: quando eu era Saulo, achava que estava agindo corretamente. Mas depois que eu conheci Jesus, eu vim ver que a minha forma de agir era incorreta. Agora não. Hoje eu sou Paulo, hoje eu ajo corretamente. Você entendeu? Então, veja que o próprio apóstolo Paulo, que é considerado um dos maiores apóstolos que o mundo já conheceu, reconhece o seu erro do passado, entendeu? O seu erro do passado, e cita na Bíblia que agora sim ele está no caminho certo. Tanto que ele morreu como um mártir, mas não negou o nome de Cristo. Amém? Então, é isso. Né? Segundo o seu beneplácito, né? A sua vontade, né? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? É boa, perfeita e agradável. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, por adoção. Ele nos adotou como filho. O que é isso, adoção? Quando você casa com uma mulher, nunca teve um filho, não pode ter filho, e de repente você resolve adotar uma criança, entre acordo com a mulher, não, a gente não tem ninguém, só nós dois, vamos adotar uma criança. Você procura as instituições, né, onde tem crianças para adotar, e faz todo o processo legal, né, e adota a criança. Então, Deus fez isso com a gente. Ele nos adotou. Ele nos adotou como filho. Como filho. Através de quê? Do seu calvário de 18 horas. Do seu sacrifício na cruz. Do derramamento de sangue. Da chicotada. Da coroa de espinho na cabeça. Dos cravos nas mãos. Nos pés. Da espada que traspassou de um lado para o outro. Sangue e água. Das bofetadas. Das cuspidas. Né? De quando ele pediu água e deram vinagre. Então, foi ali que o Senhor nos salvou. Ele absorveu. Ele nos comprou o nosso pecado, morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, ou seja, ele nos adotou como filho, por adoção, para sermos santos, irrepreensíveis, para a adoção dos filhos por meio de Cristo, segundo o seu beneplácito, né? Ou seja, Deus na sua benevolência, no seu grande amor, né? No seu grande amor,
Ele nos amou tanto que nos escolheu antes da fundação do mundo. Vamos lá para o versículo de número 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, analise. Quando Deus nos escolhe, nos predestina, né? Ele conhece o nosso coração. Ele disse que queria salvar todos, mas que infelizmente alguns se perderão. Deus conhece o coração de cada um, ele sabe o que nós aguentamos. A carga que nós aguentamos, Deus sabe. Ele só dá o fardo para nós até onde nós podemos suportar. Amém? Não podemos dar um fardo pesado a ninguém, porque o Senhor também não nos dá fardo pesado. Por isso, quando você vê sua esposa sofrendo, ajude ela. Você entendeu? Vê seu pai sofrendo, ajude ele. Vê sua mãe sofrendo, ajude ela. Você está ajudando a carregar o fardo. Tem muita gente que não está nem aí. Você entendeu? Não está nem aí. A mãe está doente, acamada. E às vezes ele não vem nem visitar, não pergunta nem como é que está. Fica esperando só morrer para enterrar e acabou. Isso é filho? Não é, meu irmão, porque não ajuda a carregar o fardo. É a igreja, não é. Quem é a igreja ajuda a carregar o fardo. Quem é a igreja tem misericórdia dentro do coração. Quem é a igreja tem amor no coração. Tem amor no coração. Tem obras. Tem obras. Porque a fé sem obra é morta, inoperante. E quem tem fé tem obra, e quem tem obra tem fé. Amém? Então é isso. O Senhor, no versículo 6, ele diz, foi para louvor e glória do nome dele, que ele nos escolheu, para que nós obedecêssemos ele, para que nós engrandecêssemos ele, para que nós louvássemos o seu nome, para que nós honrasse ele com os nossos membros, com o nosso louvor, com a nossa pregação da palavra. Amém? Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Não foi para outra coisa, foi para isso. Mas infelizmente, há alguns ainda que ainda não dá a honra e a glória e o louvor e a adoração ao nosso Deus. Não dá. Infelizmente não dá. Está preocupado em ficar rico, em ganhar dinheiro. Está olhando só para a terra, tá olhando, mas não olha para o céu. Está olhando só para as coisas materiais, mas não olha para as coisas espirituais que vêm do alto. E aí como é que fica? Fica difícil, né? Assim não tem como Cristo entrar na sua vida. Não tem como o Espírito Santo fazer parte da sua vida. Não tem como o Consolador fazer parte da sua vida, né? Entendeu? Para isso tem que haver uma mudança. Que mudança é essa? É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança de dentro para fora. Vamos lá para o 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Cristo derramou seu sangue preciosíssimo, porque ele é Deus. Já pensou, Deus se despir das suas vestes reais, usurpar-se de ser Deus e colocar no lugar de servo e morrer por uma humanidade pecaminosa, que é a nossa humanidade, que é as nossas nações, né? É preciso ter muito amor para fazer isso. É preciso ter muito amor, né? Isso é um dom gratuito. Isso é gratuito, Deus não cobrou nada, mas Ele quer só que você louve a Ele, que você honre a Ele, que você reconheça Ele como Senhor da sua vida eternamente. É isso. Que você não valorize apenas o seu dinheiro, o seu carro novo, você entendeu? Que você não viva mentindo. Não minta mais, né? Quem mentia não minta mais. Quem roubava não roube mais, né? Quem cometia pecados grotescos, que não cometa mais, né? Que procure mudar, pedir a Deus que ajude ele a mortificar os efeitos da carne. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sua sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Versículo de número 9, né?
Então, nós temos que entender o seguinte, que o Senhor Deus, né, com a sua obra redentora, né, uma obra de resgate, de resgatar aquele que está morto espiritualmente, e trazer para a luz, para a maravilhosa luz, foi necessário enviar o seu filho, porque ele usou várias outras formas, mas não deu certo. E ele já sabia que não daria. Ele sabia que não daria. Ele usou profetas, ele usou patriarcas, né? Ele usou tanto exemplo na Bíblia, tanta coisa no Antigo Testamento, né? Mas não adiantou, não teve jeito. O povo preferia sacrificar do que obedecer. O povo se desviava do bem para ir ao encontro do mal, né? Apostatou da fé, negou a fé, abandonou a Deus e começou a adorar a deuses. Foi para o cativeiro de 400 anos, foi para 2 cativeiros terríveis, o cativeiro da Babilônia e o cativeiro do Egito. E o povo nada de reconhecer Deus como Senhor. Então, a única solução foi uma nova aliança. E essa nova aliança só tinha um jeito. Era o derramamento do sangue do Filho de Deus, Filho unigênito, único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Deus, 100% homem, 100% Deus. E o Verbo se fez carne, e Jesus se fez carne, e habitou entre nós. E morreu e ressuscitou ao 3º dia, e subiu aos céus, depois de 40 dias aqui na terra, para convencer os apóstolos para não se desviar, depois de ter passado 3 anos e meio estudando com ele, né? Ali na íntegra, né? Ali, ó. Um olhando para o outro, mas ainda assim tutibiaram, já teve que passar 40 dias. E foi assento ao céu, mas não nos deixou órfãos. Veja o amor. Deixou o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, para nos guiar, para direcionar o nosso caminho, para que nós não nos perdemos neste mundo de horror, neste mundo de pecado. Amém? Versículo número 10. De fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. As dispensações da plenitude dos tempos, né? Isso começou desde Adão. Primeira aliança com Adão, dispensação adâmica, dispensação da consciência edênica, depois vem governo humano, e aí foi vindo dispensações por dispensações, até chegar hoje, na dispensação da graça, que é a aliança de Deus com a igreja, né? A aliança de Deus com a igreja. E essa aliança é a última, não existe mais outra, só vai ter essa. Essa é a dispensação da graça, é a dispensação onde nós temos que alcançar a nossa salvação. As pessoas que morreram no tempo que Jesus não estava, não teve a oportunidade que nós estamos tendo. Nós temos uma lei com 66 livros, que nos leva a obedecer, que nos leva a ter temor, que nos leva a ter a possibilidade de salvação. Agora aí depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós querer aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Amém? Ele convergiu em Jesus Cristo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, desde o início até hoje. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, tudo que existe, foi para Deus, foi para Jesus Cristo. Porque foi Ele quem morreu em nosso lugar, para que nós não perdêssemos a nossa salvação. Porque nós já nascemos condenados ao pecado de Adão. Mas Jesus veio e nos resgatou. Então,
vale a pena ser cristão, vale a pena abraçar a causa de Cristo, vale a pena obedecer a Bíblia, vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena perseverar até o fim, né? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando você obedece aos conselhos da vontade de Deus, né? Dos estatutos de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, quando você obedece esses estatutos, esses conselhos, então você pode considerar-se um homem salvo. Você já pode até imaginar andando nas ruas de ouro, olhando para os muros de cristais. Pode ter certeza disso. Pode já se imaginar no reino de Deus. Pode imaginar você olhando face a face para o Mestre Jesus Cristo, que será o momento mais importante de nossas vidas. Creio que todo mundo tem esse desejo de chegar no céu e olhar para a face de Jesus Cristo, daquele que deu a vida por nós. Creio que todo mundo tem vontade de um dia participar das bodas do Cordeiro e ser servido pelo mesmo Cristo, né? Pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, né? Que nos salvou. Ele vai fazer questão de servir de um a um. Nós não sabemos quanto tempo durará as bodas do Cordeiro, mas a Bíblia nos garante que o próprio Deus nos servirá de um a um. Amém? Essas bodas aí também receberemos os nossos galardões, as nossas recompensas pelo aquilo que nós fizemos, né? É lá que o Senhor vai perguntar: meu filho, mostre sua mão. Você vai mostrar e ele vai perguntar o que nós temos nas mãos para apresentar a ele. O que nós fizemos aqui na terra de bom para apresentar a ele. Porque nós falhamos muito, mas nós não podemos viver só de falhas. Nós temos que ter os nossos pontos positivos diante de Deus. Nós temos que ter as nossas obras para apresentarmos ao Senhor, para que o Senhor se agrade e diga: venha, bendito do meu Pai, e para herdar o reino dos céus. Entre na minha casa. Você é o meu convidado especial. Imagine você ouvir isso do Senhor, né, irmãos, né? Você é o meu convidado especial porque você obedeceu às minhas leis. Então tem muita gente hoje que está perecendo por falta de conhecimento e de obediência. Amém? Para encerrar, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Então, veja, tanta coisa que eu falei aqui, né, irmãos? Veja aí. Todas essas coisas são verdadeiras, estão aqui na Bíblia, em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. São verdadeiras. E a palavra de Deus passará céu e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Portanto, espero que você tenha sido edificado. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.